Olá, seja muito bem-vindo ao curso Fundamentos da Fé, a igreja para quem já é igreja. Eu sou o pastor André Dantas e hoje, pela graça do nosso bom Deus, iremos estudar o capítulo 20 da Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência. Bom, nós iremos tratar hoje, basicamente, a liberdade que o cristão tem para agir. E o que o cristão pode fazer? O cristão é livre para quê? Somos escravos de alguma coisa? E pode o cristão, por exemplo, nesse tema, nesse capítulo aqui, muitas pessoas vão inserir assuntos como: pode o cristão usar tatuagem, ter tatuagem? Pode o cristão beber? Pode o cristão comer carne com sangue? Por exemplo, aquela carne à cabidela, a galinha ao molho pardo, que o pessoal diz. Pode o cristão participar de eventos culturais como festa junina, carnaval, e a gente vai tratar não necessariamente desses itens, se pode ou não pode fazer essas coisas, mas iremos aí entrar na Confissão de Fé de Westminster, ler os comentários do Rod, vamos ler a palavra de Deus em primeiro lugar, antes de começar tudo, a estudar, e então vamos abrir o tema sobre isso. Bom, antes disso, é importante que nós nos dirijamos ao Senhor em oração, pedindo que Ele nos abençoe. Essa oração é feita aqui por mim, nesse momento aqui, que para você é passado, mas me acompanhe em oração e peça que o Senhor abençoe esse momento para que você seja edificado nele, na sua palavra e para a glória dele, tá bom? Abaixa a sua cabeça aí, que eu abaixo a minha daqui e nós vamos orar a Deus. Ó Pai eterno, bondoso, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá mais essa oportunidade de viver um dia diante do Senhor para a Tua glória. Permita, Pai, pelo Teu Santo Espírito, que tudo que for aqui colocado seja aplicado às nossas vidas e possamos viver, Pai, uma vida mais próxima ao Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Cuide das pessoas que estão nos acompanhando, que possamos crescer como irmãos e que esse canal, Pai, seja sempre para a glória do Teu santo nome. E é em nome de Cristo, Teu Filho amado, que eu oro e agradeço. Amém. Bom, gente, só uma informaçãozinha aí para vocês, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, é o Bisbilhotei, Bisbilhotei, lá no Instagram, no Facebook. E também tem o canal, que você está acompanhando aqui o vídeo no YouTube. E essa classe, ela continua, tem outros vídeos relacionados ao tema, tem textos e tem um espaço para dúvida lá no Classroom, que você também pode participar. Vamos começar então com a palavra de Deus. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia em 2 textos. Vou ler, na verdade, 2 capítulos de Romanos e um capítulo de 1 Coríntios, que vão basear a nossa discussão de hoje. Então, preste bem atenção à palavra de Deus e vamos lá. Então, aqui a gente tem o primeiro texto, que está em Romanos, capítulo 14, e diz assim a palavra do Senhor: Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê como pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor que não come, e quem não come de tudo é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser o Senhor tanto de mortos como de vivos.
Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor diante de mim, se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer, por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve a um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Aí o capítulo 15, que eu também vou continuar aqui lendo para nós nesse dia. Amanhã aqui para mim, né? Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Aqui está uma questão que o crente ele vive numa situação sempre de sacrifício pelo próximo, porque ele faz isso não por amor ao próximo em primeiro lugar, mas por amor a Deus. E aí continua no versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos que te insultavam caíram sobre mim, pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos o que? Esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês unânimes e a uma só voz glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus,
porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, assim em Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Aí aqui ele continua, né? Mas vamos até o final? Vamos até o final. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los, mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, também devem servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por ali, e bem sei que ao visitá-los irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo não chegou a ir à Espanha, mas era o plano que ele tinha feito. Bom, os últimos versículos aqui. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês, e o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Bom, dito isso, nós vamos para outro texto que fica em 1 Coríntios. E aqui também ele vai tratar novamente da liberdade dos santos. Veja bem que esse finalzinho, apesar de não ter muito a ver em Romanos 15, mas fala que os crentes têm liberdade para uns pelos outros intercederem a Deus. Paulo estava pedindo por força, certamente ele sentia aí uma aflição, um pouco de medo do que haveria de encarar na Judéia, e ele pedia aos irmãos que, pela liberdade que eles tinham em Cristo, orassem com ele. É interessante, né? Agora a gente vai ver um trecho que Paulo ele basicamente está falando sobre ele abdicar do salário e ter que construir tendas para que isso não escandalizasse o povo ao redor dele. E essa questão de escandalizar o povo, ainda que ele tenha o direito de receber o salário, né, o soldo pelo trabalho que ele tem feito ao Senhor, mas ele abdica disso para que o povo não fosse escandalizado. Ele se tolhe e não se tolhe ao mesmo tempo. A gente vai ler um pouco sobre isso. É engraçado, num dos vídeos que estão lá no Classroom, o reverendo Augusto Nicodemos, ele fala em determinado momento que, ainda não pastor, mas acho que seminarista, ele vai até uma cidade para cuidar de uma congregação, uma igreja que estava fechada, e ele sai nessa cidade, isso há muitos anos atrás, muitos anos atrás, ele sai de bermuda, e isso escandalizou o povo na cidade. Como pode um pastor andar de bermuda? Então o que ele faz? Ele passa a andar com calças. Aquilo ali para ele, ele estava tirando algo que era comum, era normal, que não era pecado, mas ele faz isso para que o povo não se escandalizasse, visto a cultura que ele estava ali inserido. E é verdade que as igrejas elas não são uniformes, né? Dependendo de onde elas estão situadas, você vai encontrar ambientes onde é tranquilo você ir de uma maneira mais casual e outros ambientes onde se requer uma forma mais formal. E a gente deve ter aí um cuidado. E o tema de hoje vai falar sobre isso. Vamos lá a 1 Coríntios, e é importante. Bom, a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo é o subtítulo. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta:
será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isto está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com a esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Aqui está o objetivo da liberdade cristã. Quando a gente se limita a alguma coisa que a gente pode até fazer, a gente faz isso para que o Evangelho não seja... para que não sejamos um obstáculo diante dessa pessoa e o Evangelho de Cristo. Continuando no versículo 13. Vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim, também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. É uma obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o Evangelho, que o apresente de graça para não me valer o direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles que para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Bom, gente, nós chegamos até aqui, isso aqui é muito legal. Agora a gente vai conversar um pouco sobre o que nós somos livres e não somos livres para fazer. Deixa eu só aqui pausar novamente o vídeo e voltar só um segundo. Agora aqui já deu certo. Beleza. Vamos lá, gente. Vamos conceituar aqui algumas coisas. Nós somos livres para algumas coisas. Todo crente, aqui eu não falo dos descrentes, daqueles que não creem em Deus para a sua salvação, mas eu falo aos crentes, aqueles que confiam no sacrifício, na obra de Cristo Jesus. E a gente precisa falar o que essas pessoas são livres, né? Nós crentes, nós que fomos banhados pelo sangue de Cristo, somos, em primeiro lugar, livres da culpa e da condenação do pecado. Todos nós compareceremos diante de Deus
mas não seremos penalizados. A culpa desse pecado, ela já não existe mais sobre nós. Outra coisa que nós somos livres, em segundo lugar, nós somos livres do poder do pecado por Cristo. Nós já não estamos mais sobre essa escravidão do pecado, sobre Satanás, não somos mais escravos dele. Não, ele não é mais o nosso Senhor. Tanto que nós falamos que o nosso Senhor não é mais o Satanás, o diabo, mas sim o Senhor Deus. E ainda que nesse momento de vida, nesse momento temporário entre o agora e a eternidade, até que o nosso corpo seja glorificado, ou que venhamos morrer e ir para a glória, ou que o Senhor Jesus volte e nos recolha desse mundo, nós somos livres desse poder do pecado, nós somos capacitados a lutar contra o pecado, contra as coisas que existem em nós, que nos afastam de Deus, contra a desobediência da palavra de Deus. Nós somos capazes de lutar contra isso. Aqueles que estão com os seus olhos vendados, estão cegos à palavra de Deus, essas pessoas não têm como lutar contra o pecado, porque o pecado elas são servas do pecado, elas vivem para os ídolos desse mundo, então elas não têm esse poder. Já o crente, aquele que reconhece Cristo como seu Salvador e é banhado por esse sangue maravilhoso, essa pessoa já pode lutar contra o pecado. Esse é o segundo lugar. Em terceiro lugar, todo crente ele é livre na ressurreição dos mortos. A gente vai ser livre desse corpo que ele é corrupto, que ele fica aí, Hoje eu estava olhando no espelho, alguns fios brancos, às vezes já menos cabelo, problemas aí nas articulações, diabetes, problemas, enfim, que todos nós passamos, Todos nós temos esse corpo que é corrupto, que ele envelhece, que ele adoece, que ele tem problemas, que nós temos problemas de ordem mental, de ordem física, e enfim. E nós seremos livres desse corpo, desses corpos, e seremos livres para um corpo que ele é glorioso, um corpo perfeito. E aí a gente pode devagar, mas não é momento, a gente já falou sobre isso no passado em outras aulas. E em quarto lugar, nós estamos também livres da lei. A lei, ela já não pode mais nos condenar. A lei, ela já não pode mais impedir e nos condenar, A lei, ela não vai ajudar. Ela não tem esse propósito de ajudar. Ela tem um propósito de condenar. E nós somos livres da lei. Nós não somos salvos por obras, por pegar e fazer um programa de 1 a 100 de forma correta. Mesmo porque nós não temos condições de fazer isso, porque devido à queda do estado do homem que estava ali na graça de Deus e caiu desse estado. Então, a lei não nos ajuda, ela nos condena e nós estamos agora livres dessa lei pelo sacrifício perfeito de Cristo na cruz. E em quinto lugar, nós também somos livres dos homens. A gente não vive mais para agradar aos homens, manter padrões. A nossa consciência não é cativa a pessoas. A nossa consciência ela é cativa a Deus, ela é livre para adorar a Deus. Somos livres, então, de agradar aos homens e somos livres, então, para agradar a Deus. Só que é um livre que, ao mesmo tempo, ele é submisso. A gente sai do senhorio de Satanás e do mundo e então passamos ao senhorio de Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso, como diz o termo em inglês, Lord, our Lord. Nosso Senhor. É a Ele que nós servimos. A nossa vontade é cativa à vontade dEle. Os nossos desejos, a nossa esperança é cativa à esperança dEle, não a nossa. Então, muitas pessoas aqui elas confundem a liberdade. Que liberdade é essa? Eu posso sair por aí vestindo uma peruca vermelha, eu posso pular de paraquedas. Essa é uma liberdade de agência. Agora, essa liberdade de salvação é através de Cristo. Nós somos salvos por Ele, tá? Então, nós não estamos livres. Uma coisa que a gente não está livre nós não estamos livres de desobedecer a Deus. Ele é o nosso Senhor, então nossa liberdade é condicionada ao que Ele permite a nós fazermos. E o Senhor, Ele permite que vivamos de uma maneira feliz, Ele não quer que nós sejamos ali aqueles servos chateados, que ficam ali, ai, que coisa chata, eu tenho que ir para a igreja. Mas toda a liberdade do cristão é para ter alegria em Deus, para ter satisfação nele. Então nós somos chamados
a viver para o Senhor e estamos sujeitos a Ele. E quando nós vivemos para Cristo, nós servimos a esse Deus. Por servir a Deus nesse plano vertical, nós servimos as pessoas ao nosso redor nesse plano horizontal. A gente não consegue servir ao mundo inteiro, porque o mundo é gigante, o planeta Terra é gigante, mas as pessoas que Deus coloca ao nosso redor, sendo pessoas boas ou ruins, Deus nos coloca para sermos instrumentos de bênção na vida dessas pessoas, não para fazer tudo o que essas pessoas querem, mas para irradiar Cristo à vida dessas pessoas. Então isso aí limita muito, porque nós não viramos escravos das pessoas ao nosso redor. Nós servimos ela porque servimos a Cristo. Tem uma ordem aí. Então a gente vai tratar, isso que o amor ele vai reger a nossa liberdade também. O nosso amor a Cristo ele rege a nossa liberdade. Esse amor vai nos fazer renunciar aos direitos por causa do Evangelho. E para que a gente também não seja pedra de tropeço, como aqui eu li em 1 Coríntios, falando de Paulo. Dito isso, gente, vamos então para os nossos slidezinhos queridos, que eu ainda não mostrei aos irmãos. Deixa eu ver aqui se eu consigo me tirar e me colocar de novo. Opa, deu certo. Só colocar aqui a aula de hoje. Muito bem. Aí, certinho. Vamos lá. Capítulo 20 da liberdade cristã e da liberdade de consciência. Olha só o que diz a primeira seção. A liberdade que Cristo, sob o Evangelho, granjeou para os crentes, consiste em que eles são libertos da culpa do pecado, a gente já falou isso, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral, e a lei moral, que é o decálogo, a maldição, essas maldições que estão lá, e eles são libertos deste presente mundo mal. Somos libertos da escravidão a Satanás e do domínio do pecado, da nocividade das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna, bem como em terem eles livres acesso a Deus. A gente tem livre acesso ao Senhor. Não precisamos de intermediários, porque o nosso intermediário é Cristo Jesus. E somos livres, para prestar também obediência ao Senhor, não movidos de um medo servil, não movidos ali de levar chicotadas, mas de um amor filial e de espírito voluntário. Tudo isso era comum também aos crentes sobre a lei. Mas agora, sob o Novo Testamento, a liberdade dos cristãos ela é muito mais ampla. E nós estamos livres do jugo da lei cerimonial, a qual estava sujeita à lei judaica, a igreja judaica, e tendo mais ousadia em seu acesso ao trono da graça e mais plenas comunicações do gracioso Espírito de Deus que ordinariamente participavam os crentes sobre a lei. Isso vai libertar, gente, por exemplo, algumas amarras. Quando a gente pensa assim, leis cerimoniais, a gente vê o relato bíblico, Mas hoje em dia, algumas pessoas, algumas igrejas, denominações, elas colocam leis cerimoniais sobre os crentes, que eles têm que viver sobre determinado padrão, e se não viverem, estão aí em pecado, estão vivendo sobre maldição. Então você não tem que passar por mais nenhuma dessas leis cerimoniais, ficar passando debaixo de tenda dos milagres, ou ficar indo com determinado roupa. Eu passei em Taguatinga esses dias e eu vi uma loja chamada... Bom, não posso falar o nome da loja, mas o subtítulo da loja era Moda Evangélica. E aí essa faz uma distinção muito importante, porque se fala que existe uma moda evangélica, existe uma moda também que não é evangélica. Mas, e se a gente pensa, por exemplo, em música do mundo, Mas pensa comigo, vamos voltar aqui atrás na questão da roupa. A nossa roupa muitas vezes é feita por pessoas que não acreditam em Deus. Então, para essa moda evangélica ser realmente evangélica, ela teria que ser, por exemplo, feita por... o animal teria que ser cuidado por pessoas que seriam evangélicas, de acordo com esse pensamento, talvez. Seria muito absurdo pensar nisso. Teria que ser costurado por pessoas evangélicas, também vendido por pessoas evangélicas, e é todo um padrão que é muito difícil de manter. E as pessoas colocam um padrão, então se você não vestir determinada roupa evangélica, você está fora. Mas não é isso
que a palavra de Deus diz, né? Vamos lá ao que o Rod está falando sobre esse tema. Olha lá o que o Rod diz. O tema desse capítulo consiste em que a liberdade pela qual Cristo faz o seu povo livre é muito diferente daquela liberdade da vontade, que é a faculdade constitucional e inalienável da alma humana, por meio da qual ela sempre exercita suas volições quanto a tudo o que lhe agrada em qualquer caso. Essa liberdade da vontade é essencial à livre agência e é possuída por todos os agentes livres, bons ou maus, do contrário não seriam considerados responsáveis. E é em tal condição espiritual interior da alma que uma pessoa tem pleno poder através da graça de desejar e querer segundo deve agir de conformidade com a lei de Deus. E é por meio de tais relações com Deus que uma pessoa se vê livre dos constrangedores motivos de medo e é conduzida aos enobrecedores impulsos do amor e da esperança, que é a graça, né, sendo colocada em prática. E essas são as relações com Satanás e com os homens maus de cujas influências coercitivas ele é liberado. E essas são as circunstâncias providenciais que ele conhece como sendo privilégios e graciosos auxílios para livrar-se de tais relações. Essa liberdade envolve a transformação da natureza efetuada na regeneração e aperfeiçoada na santificação, e a mudança de relação envolvida na justificação. Ela é o principal elemento na graça da adoção e um privilégio de todos os filhos de Deus. Romanos 8, 14 e 15. Foi-nos adquirida por Cristo e é, portanto, atribuída a Ele. Gálatas 5:1. É aplicada e eficazmente operada em nós pelo Espírito Santo e, portanto, atribuída a Ele. Está ali em 2 Coríntios 3,17. Deus, a seção 2. Agora a gente vai para a seção 2. Seção 2, 3 e 4, para poder concluir, né, esse trecho da confissão. Deus é o único Senhor da consciência. Olha só, importante. Da nossa consciência, Deus é o único Senhor. E a deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos, que em qualquer coisa são contrários à sua palavra. Então, quer saber se algo pode fazer? Vai lá na Bíblia e procura. Vai falar o modo como você deve vestir, o padrão, vai estabelecer outras coisas. E no que a Bíblia não diz, ela vai te prestar um guia de orientação. Ela não vai te falar como fazer um bobó de camarão, mas vai falar que você precisa cuidar do seu corpo e vai precisar alimentar o seu corpo da forma correta, né? Bom, ou que em matéria de fé ou de culto vão além dela, de modo que crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos por motivo de consciência equivale a trair a verdadeira liberdade de consciência e requer deles uma fé implícita e uma obediência absoluta e cega, equivale a destruir a liberdade de consciência e a própria razão. Seção 3. Aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, praticam qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, com isso destroem o propósito da liberdade cristã. Pelo contrário, uma vez livre das mãos de nossos inimigos, sirvamos ao Senhor sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias de nossa vida. E aí ele conclui: visto que os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não são destinados por Deus para destruir, mas para que mutuamente nos edifiquemos e preservemos uns aos outros, aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legal ou ao exercício legal do mesmo, quer civil, quer eclesiástico, resistem à ordenação de Deus. E se porventura publicarem tais opiniões ou defenderem tais práticas como sendo contrárias à luz da natureza ou aos princípios conhecidos do cristianismo, seja concernente à fé, ou culto, ou à conversação, ou ao poder da santidade, ou aquelas opiniões ou práticas errôneas como estando em sua própria natureza, ou no modo de publicá-las ou defendê-las, são destrutivas da paz externa e da ordem que Cristo estabeleceu na igreja. Podem legalmente ser chamados a prestar contas e processados com as censuras da igreja. Vamos lá, o que essas sessões todas estão falando? Primeira coisa, que Deus é o único Senhor da consciência humana.
a qual só é responsável diante de sua autoridade. Mas aí a gente precisa ver que fala assim, não julgueis para não serem julgados. A palavra de Deus julga e ela atribui valor. Então a palavra de Deus, ela é o Senhor da consciência humana. Se você fala isso, que os outros não podem julgar, mas você não está andando pelo parâmetro da Bíblia, você está andando somente pelo seu próprio parâmetro. Você está sendo o próprio Senhor da sua consciência humana. Então você tem que ter um cuidado aí gigante nesse problema aí, nessa questão. Segundo ponto. Autoritativamente, a palavra é grande, né? Deus se dirigiu à consciência humana somente em sua lei. É o único local a que ele se dirige sobre a consciência humana. A única revelação perfeita que neste mundo são as escrituras inspiradas. Por isso, Deus mesmo deixou a consciência humana livre de toda e qualquer obrigação de crer ou obedecer a quaisquer de tais doutrinas ou mandamentos humanos como sendo contrários ou apêndice das doutrinas dessa palavra. 3. Daí, crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos como matéria de consciência é fazer-se culpado do pecado de trair a liberdade de consciência e da lealdade que ela tem para com seu Senhor, e requerer tal obediência de outrem é fazer-se culpado dos pecados de usurpar a prerrogativa de Deus e tentar destruir as mais preciosas liberdades humanas. 4. Esta liberdade cristã não é, contudo, absoluta. Olha lá. Tem seu fim e seus limites distintos. Seu fim consiste em que cada pessoa, sem obstáculo da parte de seus semelhantes, deve ter a oportunidade de servir a Deus de acordo com a sua vontade. Olha lá que interessante isso. Cada um de nós tem a liberdade, tem a oportunidade de servir a Deus de acordo com as nossas vontades, de acordo com a forma que Deus nos fez, e mesmo ainda sob os efeitos do pecado. Os limites dessa liberdade são de duas espécies. Primeiro, a autoridade de Deus, que Ele é o Senhor da nossa consciência. E depois, as mesmas liberdades e direitos de nossos semelhantes com quem habitamos em sociedades organizadas. E aqui, em último lugar, em último ponto, temos, visto que Deus estabeleceu tanto a Igreja quanto o Estado, a obediência às autoridades legítimas de ambos, agindo dentro de sua esfera legal, é parte essencial da obediência a Deus. A Igreja tem da parte de Deus o direito de exercer sua disciplina sobre qualquer um que defenda ou pratique opiniões ou ações claramente contrárias à luz da natureza, sobre as doutrinas da Escritura ou sobre a paz e bem-estar da comunidade cristã. Entenda o seguinte, aqueles que estão na Igreja, cristãos, e essas pessoas, quando se tornam membros da igreja, elas estão sujeitas à disciplina da igreja, porque a palavra de Deus ela é útil para a disciplina, para a correção, para a educação. E essa disciplina não é uma disciplina de deixar uma cicatriz na sua costa. Essa disciplina é no sentido de corrigir um caminho. Você está indo para o caminho errado, está ali traindo, está ali sonegando, está ali desobedecendo. E a disciplina ela tem o sentido de te colocar de volta no eixo da palavra de Deus. É esse o intuito da disciplina. Então a gente precisa conceitualizar, infelizmente precisamos conceitualizar o que é disciplina. E a disciplina é isso. Então, quando nós temos opiniões, quando nós temos posicionamentos que são contrários à palavra de Deus, se marcados contrários, realmente na palavra de Deus, marcando como posicionamentos contrários, a igreja, Deus dá autoridade aos ministros de estabelecerem disciplina. Muitos ministros não gostam, infelizmente, de colocar a disciplina em prática, mas é necessário, é importantíssimo. Bom, dito isso, gente, nós vamos aqui, eu vou voltar a minha câmera, vou tirar o Miniel, tchau Miniel, e vamos então ler os trechos da confissão, os trechos que falam sobre capítulo 20, vamos ler aqui os trechos que a confissão colocou, né? Da lei, que foi o título da aula passada, e tudo, né, numa sequência lógica. Aí a gente fala da lei e depois fala da liberdade. Então vamos lá aos textos que são colocados aqui para poder para que possamos concluir a aula de hoje. Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras.
1 Tessalonicenses 1:10, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo que for pendurado em madeiro. Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nós falamos isso lá na primeira sessão. Gálatas 1:4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Atos 26:18, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. 1 João 1,17. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Salmo 119:71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 1 Coríntios 15:54 a 57. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade... Deixa eu voltar aqui, gente, que eu engasguei. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Efésios 2:18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Efésios 3:12. Pelo qual temos ousadia e acesso, confiança mediante a fé nele. Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Romanos 8:14-15, nós já lemos. Gálatas 6:6. Romanos 8:14, deixa eu ver. Está aqui na mesma referência. Acho que eles colocaram duas vezes. Não colocaram. Vamos ler de novo, então. Romanos 8:14-15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Esse texto aqui era a referência que o Rod colocou, né? Na verdade, era a referência... deixa eu só verificar aqui. A referência que o Rod colocou. Vamos lá. Gálatas 6:6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. 1 João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Gálatas 3:9-14. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, do pecado, né? Atos 15:10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem vossos pais puderam suportar, nem nós? Hebreus 4:14-16. Tendo, pois, a Jesus Cristo, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 10, 19 e 20 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, só um segundo. Melão, vem aqui, por favor. Gente, tem um cachorrinho aqui chamado Melão. E ele tá gritando com os vizinhos. Deixa eu colocar o Melão no colo. Fala oi pro pessoal, Melão. Oi, Melão. Bom, vamos lá. Você vai ler comigo, Melão, porque você está atrapalhando. Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. João 7, 38 a 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Essas são as referências bíblicas da primeira sessão. Ainda temos aqui mais algumas referências para lermos. Romanos 14, eu já li para vocês, não vou ler de novo. Tiago 4,12, um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Atos 4,19, mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Atos 5,29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mateus 28, de 8 a 10. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomaram de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Colossenses 2, de 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Gálatas 1,10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 2, 4 e 5. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Gálatas 4, 9 a 10. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos vocês por Deus, que isso ainda é mais maravilhoso, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Romanos 14:23, já lemos. Mas vale a pena, né? Ler de novo. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado.
Atos 17:11, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então a gente precisa examinar as escrituras, é necessário. João 4:22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jeremias 8:9, os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Agora os textos da seção 3. Lucas 1, de 74 a 75. De conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor em santidade e justiça perante ele todos os dias, todos os nossos dias. Romanos 6:5. E daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, Gálatas 5:13. Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. 1 Pedro 2,16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. 2 Pedro 3,15. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E aí, a primeira, ou agora os textos, né? Pouco, já está acabando, só uma página, da última sessão, que diz assim: 1 Pedro 2, 13 a 16. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia. Algumas pessoas usam a liberdade para viver de maneira maliciosa. É aquela galera que bebe a torra e fala isso, que está na sua liberdade cristã e não está nem aí se os irmãos ficam chocados ou não com essa situação. Hebreus 13, 17. Obedeceis aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Mateus 18, 15 a 17. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. 2 Tessalonicenses 3, 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Tito 3,10. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. 1 Coríntios 5, 11 e 13. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Porque com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos dele. 2 Tessalonicenses 3,6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Melão, desce lá que eu já estou acabando.
Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Eu sou o Melão. Vamos lá, gente. Só terminando. Então, aqui na aula de hoje, nós falamos sobre essa liberdade cristã, essa liberdade de consciência. O cristão em relação à cultura, como é que o cristão reage à música? Existe música secular? Existe música cristã? Um parâmetro interessante que a gente pode entender é que nós não somos como determinadas denominações que, por exemplo, não fazem transfusão de sangue porque pode estar recebendo sangue de um incrédulo, de uma pessoa que não é salva. E ela acha que isso vai contaminar a pessoa e logo ela vai perder, então, a sua salvação. Nós entendemos que existem músicas que falam sobre a criação, que falam sobre Deus, que não mancham, que não são músicas que têm conteúdo ruim, conteúdo perverso, sexual, de traição. E são músicas que são feitas por pessoas que não são cristãs. Podemos ouvir essas músicas ou não? A Bíblia nos dá a permissão de ouvir essas músicas, nos dá a permissão de ouvir músicas que não ofendem a palavra e são feitas por pessoas não cristãs, nos dá a permissão de sermos tratados por pessoas que também não são cristãs, um médico, um cirurgião, um professor na escola. Podemos ser abençoados através da vida dessas pessoas. E essas coisas, então, a gente sabe que é lícito comer todas as coisas, mas a gente precisa ter um cuidado, né? Porque podemos escandalizar o nosso próximo. Então a gente renuncia a esses direitos que não são possíveis para não escandalizar. Só que tem um porém aqui. Só que a gente não pode deixar a consciência das pessoas que são fracas na fé definir o que a gente pode ou não fazer. Isso aí é um porém interessante, que muitas vezes não é discutido. A igreja precisa, de uma maneira educacional, de exortar, de caminhar com essas pessoas, mostrar na palavra de Deus o que pode ou não ser feito. Então, por exemplo, a gente sabe dos problemas que a bebida traz. Se um irmão ele tem uma condição que se no passado ele foi um alcoólatra e só de ver uma bebida ele já sente esse desejo voltar ao seu coração, a gente precisa entender que esse irmão, a gente não pode beber perto desse irmão. Eu não bebo porque eu sou diabético, mas eu não condeno quem o bebe e não beberia porque ainda sou pastor. E isso tem uma possibilidade muito alta das pessoas verem aquilo e se escandalizarem com aquele comportamento. Então, mesmo porque Deus vai pedir muito mais de mim do que outros membros da igreja. Então, a gente precisa renunciar a certas liberdades em prol do evangelho para que não sejamos empecilho, né? Como Paulo diz. Mas a gente também não pode estar escravo a esse irmão nesse sentido, nessa falta de conhecimento da palavra de Deus. A gente deve nutrir essa pessoa com a palavra de Deus, explicar a palavra de Deus para essa pessoa e então essa pessoa entenderá que essas questões elas são secundárias, não são primárias, não são relativas à salvação. Bom, gente, nós acabamos aqui na aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de mandar o seu comentário. Tem o meu e-mail, que é o eu@bisbilhotei.com.br. Também você pode nos seguir nas redes. Tem o site que eu esqueci de falar no início, que é www.bisbilhotei.com.br. E divulgue, nos ajude, me ajude. Divulgue esse conteúdo para os seus amigos da igreja, para familiares que buscam conhecer sobre o tema, pessoas que aí você acha necessário expandir esse conhecimento sobre a liberdade cristã. E conte comigo, se você tiver alguma dúvida, precisar de algum aconselhamento, a gente pode conversar online, pode debater aí e que a glória de Deus seja sempre colocada em evidência. Não a minha e não a sua, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe e te dê um ótimo dia. Até mais.